no ato ventricular, vai pausar um pouquinho o estímulo, para poder dar tempo do ventrículo encher, né? E aí depois vai passar pelo sistema rápido de condução, né? E vai despolarizar o ventrículo. Então esse é o normal. Se, por exemplo, por algum motivo, parar o nó sinusal, geralmente a pessoa não morre. Por quê? Porque alguma outra parte do coração vai tomar conta dessa despolarização arterial. Entendeu? Então, quando a gente fala de distúrbios de condução, a gente pode ter o distúrbio no nó sinusal, que no caso não é um distúrbio de condução, é uma lentificação de condução. Tudo vai acontecer normal, só que mais devagar. Pode ser no nó ventricular, ou pode ser abaixo do nó ventricular, que é infranodal, que é muito mais grave. Tá? Mas a gente vai falar de um para vocês entenderem melhor. Então, a bradicardia sinusal, gente, é o primeiro que precisa falar. Ó, o nome diz bradicardia sinusal. Em nenhum momento eu falei bradiarritmia sinusal, porque não existe. No momento que eu falo ritmo sinusal, não é arritmia. Quando eu falo arritmia, significa que não é mais sinusal. Tá? Para a gente ter um ritmo sinusal, a gente precisa de quê? Alguém sabe dizer? Ritmo regular, que o Dodô falou, onda P positivo, D1, D2 e ABR. E negativo em ABR. Tá? Ali, ritmo regular. Toda onda P precisa ser seguida de um QRS. Né? Então, isso é um ritmo sinusal. Uma onda P aleatória lá no meio não é um ritmo sinusal. Significa o quê? Significa que tem despolarização arterial, mas não é sinusal. Tá? Então, a bradicardia sinusal, gente, o estímulo ele é feito lá no nó sinusal, vai pelo sistema, pelo nó ventricular e o sistema rápido de condução. Só que quando eu falo bradicardia, significa que está abaixo de 50, né? Mas o ritmo é sinusal. Então, isso geralmente é benigno. Vocês sabem dizer alguma causa do bradicardia sinusal? Oi? Hipotermia, atletas, né? E o principal que vocês vão ver na vida de vocês, beta-bloqueador. O paciente que usa beta-bloqueador, ele faz uma bradicardia sinusal. Em nenhum momento é bradiarritmia, o ritmo tá bom, só tá devagar. Por exemplo, aqui nesse eletro, vocês todo mundo vai enxergando. Onda P positivo, D1, D2 ABS, né? E negativo em ABR. Toda onda P conduz um QRS e o ritmo é regular. É sinusal, só que está devagar porque está abaixo de 50. Tá? E agora entra a parte importante da aula quando a gente fala de bloqueio ventricular. Vocês já devem ter ouvido falar BAV, né? Primeiro, segundo, terceiro grau. Quando a gente fala BAV, gente, já não é mais o problema no nó sinusal. O problema é que tem ou demora muito para conduzir aqui no átrio, do átrio do ventrículo, ou demora muito, mais do que o normal, porque, como eu falei, tem esse alentecimento fisiológico. Demora um pouco mais do que o fisiológico. Ou teve um bloqueio total na condução do átrio do ventrículo. Ou teve um bloqueio parcial na condução do átrio do ventrículo. A gente vai falar de um por um. A gente teve o primeiro grau, a gente teve o segundo grau, divide em óbitos 1, 2, bloqueio 2 para 1 e o bloqueio avançado. E a gente tem o terceiro grau. Tá? Essa é a divisão didática para vocês. Sendo que o primeiro e o segundo grau, o óbitos 1, a gente considera que o bloqueio ele é nodal, ou seja, o bloqueio é aqui no nó. Tá? O problema é aqui no nó. Quanto mais baixo o bloqueio, pior o prognóstico. Tá? Então, primeiro grau e segundo grau, óbitos 1, bloqueio é aqui no nó ventricular. A partir disso, a gente considera que é infranodal, ou seja, o bloqueio é aqui abaixo. Tá?
vocês, o que pode causar problema no nosso ventricular, no nosso casal? Isquemia, infecção, endocardite, alguma inflamação, né? Iatrogênica, quando a gente passa da dose da medicação dos pacientes. Você lembra da última aula que eu falei sobre síndrome coronariana? Por exemplo, infarto do ventrículo direito. Quem que irriga geralmente o ventrículo direito é a artéria coronária direita. Quem que é a coronária direita também? O nódulo ventricular. Então, o paciente que tem uma obstrução da coronária direita, ele pode evoluir com um bloqueio total, dissocia total o ato de ventrículo, porque ela irriga também o nódulo ventricular. E aí dissocia. Só um exemplo para vocês, tá? Vamos lá. Primeiro grau agora. Fazendo aquela relação antiga, já que eu poderia falar com o aluno, né? É o aluno que ele chega atrasado todo dia, mas ele vem. Né? Ou seja, é um alargamento do intervalo PE acima de 0,2 ou de 200 milissegundos, sempre sem bloqueio nenhum. Ou seja, não tem bloqueio, é um bloqueio falso, né? É um alargamento, mas não bloqueia. Toda a condução é feita, todo onda P conduz o QRS, mas está alargado. Então é o aluno que atrasa todo dia, mas todo dia vai. Né? Eu dou um exemplo para vocês. Ó, vocês estão vendo aqui a onda P? Toda onda P conduz o QRS, né? Mas aí o intervalo PL está muito acima de 200 milissegundos. Tá? Geralmente é benigno também, aquele que eu falei que geralmente é comum em atleta. Tá? E o obtismo, então a gente já está no segundo grau agora. O primeiro grau é esse, que só alarga, mas não bloqueia. Tá? O segundo grau, o obtismo, é aquela relação que o aluno que cada dia atrasa um pouco mais. Por exemplo, segunda-feira ele atrasa 5 minutos, terça atrasa 10 minutos, quarta atrasa 15 minutos e quinta ele falta. Ou seja, ele avisou. O intervalo PR ele vai alargando até que em algum momento tem uma onda P que não conduz QRS. Por exemplo, o estímulo atrial, a despolarização atrial, ela conduz QRS. Depois outra despolarização que demora um pouquinho mais, mas conduz. A terceira também demora um pouquinho mais e conduz. A quarta bloqueia, não conduz. Tá? Trazendo aqui um exemplo para vocês no elétrico. Onda P conduziu, né? A segunda onda P, o intervalo PET está mais alargado. A terceira ela um pouquinho mais. A quarta não conduz QRS. Ou seja, teve um bloqueio. Aqui sim é um bloqueio atrial. E até aqui também é bem nítido, gente, porque ele avisou o que ia acontecer. Tá? Outro exemplo para vocês. Quando vocês forem analisar, para a gente, procurem um D2 longo, porque a gente precisa analisar a onda P continuamente para poder a gente estar prevenindo. Né? Então, aqui, por exemplo, a onda P conduziu, aqui aumentou um pouco mais, aumentou, e aqui ela já não conduziu nenhum QRS. Tá? E aí, como vocês podem ver, como tem onda P que não conduz QRS, o ritmo vai ser irregular. O primeiro estímulo conduz QRS, o segundo conduz QRS, o terceiro conduz QRS e depois ele bloqueia. Tá? O MOBIT 2, ele já é um pouco mais maligno, ele entra com sincronidade, que foi o que eu mostrei para vocês lá no começo. Por quê? Porque ele não avisa. Tá? O intervalo PR é normal, e do nada tem uma onda P que não conduz QRS. Por exemplo, parece um ritmo normal, o da PQRS, sem nenhuma mudança no intervalo PR, e depois do nada, não da P que não conduziu. O BAV de 2 para 1, gente, é quando a gente tem, para cada duas acidentes, uma não conduz QRS. Esse padrão geralmente confunde com o MOBIT 2. Para a gente dar diagnóstico dele, a gente precisa de uma linha longa do D2 para poder analisar isso com calma. Mas como é que é isso? Ele conduz, o átrio despolariza, ele conduz para o ventrículo normal. O segundo, ele bloqueia. O terceiro, ele conduz normal. O quarto, ele bloqueia. Esse é o padrão 2 para 1. Onda P conduz o QRS, a onda P bloqueou. A outra conduz o QRS, é a terceira que vai bloquear também. Tá? E aqui o prognóstico começa a ficar ruim, já são inframodais. Tá? Geralmente é um aviso do paciente que vai fazer um bloqueio total.
é igual esse padrão 2:1, só que já é 3:1 ou mais. Tá? 3 ondas de peixe para conduzir um QRS, depois 3 ondas de peixe para conduzir outro QRS. Ou seja, o átomo está tentando muito e demora para ele conduzir o QRS. E lembra, gente, o que gera débito cardíaco? É contração ventricular. Então, se eu tenho ali o átomo tentando contrair, só libera depois de 3 contrações, libera uma contração ventricular, o paciente vai fazendo baixo débito cardíaco. Né? E isso é importante, aí começa a ficar sintomático. No BAV, terceiro grau, é o bloqueio auricular total. Gente, aqui é uma dissociação completa da condição átrio do ventrículo. O átrio ele contrai independente do ventrículo. É como se o nó auricular não estivesse existindo ali. O átrio contrai sozinho e o ventrículo contrai sozinho. Por quê? Porque ele tenta salvar o paciente. Né? Ele não contrai porque o átrio mandou estímulo, ele contrai por conta própria. E geralmente esse QRS é largo, porque não passa pelo sistema rápido de condução. Então, geralmente a frequência ali fica no máximo 30. O ventrículo sozinho não consegue gerar uma frequência acima de 30. Então isso é gravíssimo, bloqueio auricular total. E como é que diferencia o BAV avançado do bloqueio auricular de terceiro grau? Alguém consegue pensar aí? No elétrico, como a gente vai ver a diferença? Ele pode estar em qualquer ponto do... Isso. No BAV total, a onda P pode cair em qualquer parte do elétrico. E o QRS também está independente. Vocês nunca apresentaram isso, né? Já o BAV avançado, aparentemente fica uma onda P dispersa lá. Mas quando tu olha o QRS e tu olha uma onda P que conduz um QRS, aí tu acha outra que também conduz, tu vai ver que ele mantém o mesmo padrão. Por exemplo, aqui. Ó, aqui em cima é um BAV avançado. Nesse primeiro, tem uma onda P que conduz o QRS, depois uma onda P que bloqueou, e depois outra que conduziu, ou seja, um 3:1, né? A cada 3, um conduziu. Nesse aqui que conduziu, vocês podem olhar para esse anterior, é igual. É o mesmo intervalo PR. Tá? Já no BAV avançado, não. Quando tu vê o QRS, tu não vê o padrão da onda P antes dele. Aqui tem uma onda P perto e aqui não tem. Tá? Então é um bloqueio total. Eles estão completamente dissociados. A frequência atrial é totalmente diferente da frequência ventricular. Se tu conferir as ondas de peixe, tu vai ver uma diferença completa da frequência ventricular para a atrial. Isso é muito grave, tá, gente? Prognóstico péssimo. E como que a gente trata? Alguém sabe? Vocês chegam no consultório de vocês e o paciente com a frequência de 28. O que vocês vão fazer? A frequência de 28 lá, sim, tá? Jogo de elétrico, paciente? Jogo de elétrico? Paciente instável, com pressão 6/3. Toda aula eu falo isso para vocês, toda aula vocês esquecem. Gente, móvel, tá? Toda aula eu falo, toda aula vocês esquecem. Primeira coisa, né? Não vamos fazer uma luta para dentro do consultório de paciente. Né? Móvel, era para sala de emergência. Monitor, oxigênio, até para fazer medicações que vocês vão acesso bem todo. Então a gente precisa fazer esse primeiro passo, tá? Esse é de elétrico, né? Mas vamos assim para a parte mais importante aqui para vocês, que vocês vão precisar disso pro resto da vida, lá no internato, tá? Vocês vão ter que trabalhar com isso na cabeça. Quando a gente fala de arritmia, a gente tem critérios de estabilidade e instabilidade. A gente tem 5 critérios de estabilidade, que é os 5 Ds que a gente chama de facilitar. Dor torácica, tá? E essa dor torácica, gente, tem que ser tipicamente anginosa. Tem que ser uma dor torácica de causa cardíaca. Não é um paciente que caiu ontem, bateu o peito, e aí tá, a gente considera dor torácica, não, tá? Tem que fazer sentido com a clínica da arritmia. Dispneia, a mesma coisa, não é uma dispneia do paciente que está ansioso porque está com a frequência baixa. É uma dispneia de congestão. Por quê? Porque o paciente está fazendo baixo décimo, ele não está conseguindo mandar toda
faz uma congestão. Então, quando eu falo que o paciente está com dispneia instável pela arritmia, estou falando que é um paciente que fez uma congestão pulmonar por conta de um baixo débito cardíaco. Então, não é uma falta de ar específica, tá? Tem que considerar que é uma congestão. Desmaio. Por que desmaio, gente? Por baixo débito também, tá? O paciente não consegue perfundir bem o cérebro, e aí fica sonolento, ele conversa contigo, dorme, depois ele acorda e continua conversando contigo. Isso é falta cardíaca, tá? Não pode ser também por crise de ansiedade. Então, todos esses sintomas que eu falo para vocês é por conta de baixo débito cardíaco, por conta da arritmia, tá? Então, dor torácica, dispneia, desmaio, diminuição da PA, mesma coisa, baixo débito, né? Não consegue ter uma PA adequada. E diminuição do nível de consciência que aí entra dentro do desmaio, entra, assim, a mesma coisa, né? Ou desmaio, diminuição do nível de consciência. E aí, se a gente tiver pelo menos um desses critérios de estabilidade, a gente vai seguir pelo protocolo da CLS grau de arritmia instável. A gente não pede eletrocardiograma, tá? Como é que a gente trata isso? Quando está estável, a gente vai só observar, tá? Porque o paciente está estável, ele pode estar ali com uma frequência de 32, eu já fiz uma frequência de 36 em repouso, por exemplo. Estava estável, o que eu fiz? Fui no cardiologista, só, tá? Faz eletro, observa e chama o especialista. Se está instável, gente, aí a gente faz o protocolo da CLS, a gente precisa fazer atropina, decore essa palavra, não é epinefrina, não é adrenalina, atropina, tá? A gente vai fazer como? A gente faz a atropina, a gente pode repetir até 3 vezes, gente. A atropina não é tratamento de bradiarritmia, repetir. A atropina não é tratamento de bradiarritmia, ela vai manter o paciente vivo até você tratar a bradiarritmia, tá? Ou seja, ela vai tentar fazer que aquele nó atrioventricular comece a funcionar temporariamente para você fazer alguma coisa. Então, como vocês podem ver, aqui a gente tem a atropina mais, né? A gente precisa fazer epinefrina, dopamina e bomba de difusão, um dos dois. Então, você faz a atropina enquanto tu prepara uma dessas drogas para deixar contínuo o paciente em bomba de difusão. E a gente precisa passar uma capácea, né? Uma capácea, pode. Se, por exemplo, por algum acaso o doutor lá esquece, ou sei lá, pula essa fase da atropina e já chega direto na adrenalina. Provavelmente ele vai parar. Na adrenalina. Provavelmente ele vai parar. Porque assim, quando a gente fala adrenalina em bomba, gente, vocês sabem a realidade lá que a gente trabalha que demora para fazer. Eles pegam soro, colocam adrenalina, monta um material de bomba de difusão. Até começar a correr no paciente, ele pode parar, entendeu? E aí a gente faz a atropina como uma medida temporária para você começar o tratamento, né? Então, assim, pode ser que dê certo? Pode, mas é muito arriscado. Então, A probabilidade de dar errado é maior. por isso que fala, que pode repetir até 3 vezes, que é o tempo que tu monta a bomba de difusão, tá? E, gente, essa bomba de difusão não pode ficar contínua no paciente também. Precisa passar uma marca-passo. A gente tem 2 tipos de marca-passo, porque a gente entende que nem todo médico que faz sala de emergência consegue passar um marca-passo transvenoso. É um procedimento bem complicado. Então, eu tenho que ter transcutâneo. Como é que é? Lá no nosso caminho de parada, a gente tem as faixas, a gente gruda no peito do paciente, a gente consegue deixar lá e ele vira um marca-passo temporário, tá? Para o paciente até fazer um marca-passo transvenoso. Geralmente, quando o paciente para UTI com esse marca-passo transcutâneo, lá a gente coloca o marca-passo definitivo no paciente, tá? E aí, lembrar que o marca-passo transcutâneo tem que deixar o paciente sedado, porque dói. Dói porque fica gerando o coração dele bater, é um choque, né? Então, deixa ele sedado e manda preparação para o marca-passo transvenoso. A gente coloca ele implanta dentro do coração do paciente, tipo um acesso central, tá? Bastante tempo para considerar que está. Bastante. Porque o entende que ele vai estar com baixo débito, né? O que importa, gente, não é a frequência em si. Porque pensem comigo. O Elson aqui, por exemplo. O Elson com uma frequência de 32 e um paciente idoso, cardiopata, diabético, hipertenso, uma frequência de 48. O que a gente tem que olhar não é a frequência. O que a gente tem que olhar é se aquele coração, com essa frequência, consegue manter o bom débito cardíaco. Então, o que importa pra gente não é a frequência, gente, é a perfusão. É a pontinha do dedo, assim, ó. Amassar e olhar.
provavelmente não vai ter instabilidade nenhuma, entendeu? Então a gente se preocupa com isso, com a pervisão do paciente, não com a frequência. Eu entendi que a atropina não é o nosso tratamento, mas sabendo que eu posso fazer até 3 vezes, quando que eu avalio essa necessidade de repetir a atropina? Quando não estiver com a bomba preparada para começar no paciente. Tem um tempo máximo para fazer? Não tem tempo máximo, né? Eles deixam até 3 vezes porque eles entendem que demora para tu fazer esse tratamento. Então tu pode, tu faz uma vez, ela é muito rápida, tipo adrenalina. Melhora a frequência rapidinho, o paciente melhora o débito, depois de 5 minutos, 7, começa a cair de novo a frequência. Aí faz outra, aí pode fazer mais uma. E aí ele entende que depois de 3, já tem que estar com o definitivo pronto, né? Tá? A epinefrina aqui é em boa difusão, né? Tu vai deixar contínua o paciente. Né? Aqui a dose é de 2 a 10 por minuto. Né? Eu escolhi um dos 3. Oi? Eu escolhi um dos 3. Um dos dois, ou epinefrina ou dopamina. O marca-passo respiratório. O marca-passo, porque isso aqui é do ACLS, né? Ele deixa ou o marca-passo, mas todos os pacientes vão precisar de marca-passo. Todos. Não vai segurar a sua medicação, na realidade. Mas para a questão de prova é uma ou outra. A senhora, por algum motivo, esse atrasou, já fiz as 3 doses. Eu poderia repetir, eu não tinha que... Não pode intoxicar o paciente. Tá? No máximo 3, até tu começar o teu tratamento. Eu já vi médico, não tinha bomba de infusão, isso foi na ambulância. E aí ele fez as 3 doses de atropina e não conseguiu, a bomba de infusão ainda não tinha chegado no hospital. Ele diluiu uma ampola de